Leitura Bíblica Anual 2022, dia 198, 20 de agosto, sábado. Segundo o livro de Samuel, capítulo 19. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim, a vitória se tornou, naquele mesmo dia, em luto para todo o povo, porque, naquele dia, o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia, o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que, se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora, levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que, se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade. E anunciaram isso a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e, agora, fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Adoque e Abiatar: perguntem aos anciãos de Judá: por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei? Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que, então, seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto, o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei: volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão, e os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram, para fazer passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: que o meu senhor, o rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração. Porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor. Porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor, mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse:
Por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo, e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão. Por que o rei irá me retribuir com tal recompensa? Deixe que este seu servo volte, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo o que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Dali, o rei foi para Gilgal e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e o trouxeram para este lado do Jordão com a casa dele e todos os servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. E por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei, ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: nós temos 10 vezes mais direitos sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Por que, então, fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia e as sustentou, porém não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abissai: agora Seba, o filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso, pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: você vai bem, meu irmão? E, com a mão direita, pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim, este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu, sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abissai perseguiram Seba, filho de Bicri. Mas um dos moços de Joabe parou junto do corpo de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou um manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram.
Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura da muralha, e todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para a derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: escutem, escutem, digam a Joabe que venham cá, para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: você é Joabe? Ele respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouça as palavras desta sua serva. Joabe respondeu: estou ouvindo. Então ela disse: antigamente se costumava dizer: peçam conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entreguem-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém, para junto do rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real. Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ahilude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte, diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. De novo, os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Isbi-Benote descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois
Depois disto, houve ainda em Gob outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Husatita, matou Saf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda, em Gob, outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaaré-Oregim, o Belemita, matou Golias, o Geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados.